Fala pessoal, trouxe um tutorial aqui de como fazer um navalhado trabalhando de cima para baixo somente com a marcação da máquina de acabamento, pessoal. Isso mesmo, a gente só vai criar a marcação da máquina de acabamento, não vamos fazer nenhuma outra marcação. Como vocês estão vendo, eu começo marcando com a máquina de acabamento ao contrário. Quando passa ali do final da orelha, ó, eu desço um pouquinho a máquina. Agora, ó, até bem próximo ali da recessão alta, a gente vai subir com o pente 2 baixo. E quando chegar próximo ali, a gente faz o movimento em C, como vocês estão vendo, ó. Dá pra ver bem até onde que eu tô subindo com o pente 2. E com todos os pentes, sempre que a gente passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. A gente sempre vai utilizar como referência a marcação da máquina de acabamento, ó. Reparem que dá pra gente ver bem até onde que eu subi com o pente 2 baixo. Como eu falei, essa técnica aqui a gente vai trabalhar de cima para baixo sem criar nenhuma outra marcação. Eu gosto de utilizar essa técnica no dia a dia porque, como eu não crio marcações, eu consigo fazer um degradê mais rápido. E nessa técnica, pessoal, a gente não vai utilizar os pentes na baixa, somente o pente 2 baixo, mais o pente 1, 1,5 e meio a gente não vai utilizar na baixa, somente na alta e intermediária. Agora a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele, ó, até bem próximo de onde a gente passou o pente 2. Ó. Reparem que eu chego bem próximo e quando vou me aproximando eu faço um movimento em C. E como eu já falei, com todos os pentes passou do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Essa marcação da máquina de acabamento, a gente sempre vai utilizar ela como referência e não precisa forçar muito a máquina no cliente, pessoal. Passem a máquina bem suave. Deixe aí nos comentários se você gosta mais de fazer degradê trabalhando de cima para baixo ou de baixo para cima. Agora a gente vai trabalhar com o pente 1,5 intermediário. A gente vai subir ele até próximo do pente 1,5 alto, ó. Quando chegar próximo a gente faz também um movimento em C. A distância, pessoal, é bem pequena de um pente para o outro. E lembrando, pessoal, sempre que passar a máquina, segurar, ó, o pente com o dedo, pessoal, para não correr o risco do pente cair e terminar você marcar ali o cabelo do cliente e ficar ruim depois para desmarcar. A gente tem que ter muito cuidado sempre que passar a máquina com o pente, segurar para não correr o risco de cair o pente. Depois que a gente passar o pente 1,5 intermediário, agora a gente vai com o pente 1 alto, subindo ele até próximo do pente 1,5 intermediário, chegando bem próximo a gente faz o movimento em C. Podem reparar que eu subo até bem próximo mesmo e quando chego próximo eu faço o movimento em C. Como eu já falei, a distância é bem pouca, pessoal. E reparem que tá ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar depois com a zero. E lembre-se sempre também de quando escolher uma técnica, praticar bastante ela. Não adianta você praticar uma técnica somente uma vez, você tem que praticar bastante até dominar essa técnica. Agora a gente vai com o pentinho intermediário, ó, segurando bem o pente e subindo ele até próximo do pente 1 alto. Chegando próximo a gente também faz o movimento em C. Eu sempre falo para você escolher uma técnica de degradê, no máximo duas, mas que uma seja a sua principal e você praticar bastante ela, porque é assim que você vai dominando a técnica. Agora a gente vai trabalhar com o pente meio alto, subindo ele até próximo do pente 1 intermediário. Quando chegar próximo a gente também vai fazer o movimento em C. Como eu falei, nessa técnica a gente não trabalha com os pentes na baixa, somente o pente 2 que é na baixa e a 0 que a gente também vai trabalhar na baixa, mas o pente 1,5, pente 1 e pente meio a gente não vai trabalhar na baixa, somente na alta e intermediária. E reparem que não fica nenhuma marcação. Agora a gente vai trabalhar com o pente meio intermediário, somente utilizando, ó, a lateral ali da máquina e subindo até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo a gente também faz um movimento em C. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aí que isso vai nos ajudar bastante. Interage aí nos comentários, fala aí qual a forma que você gosta de fazer o degradê, de cima para baixo ou de baixo para cima, com marcações ou sem marcações, e também compartilha esse vídeo com os amigos para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal feito com muito carinho para você, então já se inscreve também e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora a gente vai trabalhar com a zero, pessoal. Para trabalhar com a zero eu gosto de utilizar essa escovinha, ó. Primeiro a gente vai trabalhar com a zero alta, somente utilizando um lado ali da máquina, uns 4 dentes da máquina, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Quando chegar próximo
a gente também faz o movimento em C. Quanto mais baixo, mais cuidado ali a gente tem que ter, porque para criar uma marcação é mais fácil. Eu só estou utilizando uns 4 dentes da máquina, pessoal. Só estou utilizando esse lado da máquina, não estou utilizando esse. E é sempre bom a gente deixar as máquinas bem reguladas, tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento, porque assim vai facilitar para a gente conseguir remover as marcações. É sempre bom também esticar bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouquinho mais de espaço para a gente trabalhar. Depois que a gente passar a zero alta, a gente vai agora com a zero intermediária, também somente utilizando um lado da máquina, subindo até próximo da zero alta. Quando chegar próximo, a gente também vai fazer um movimento em C e sempre esticando bem a pele do cliente. Reparem que a gente trabalhou de cima para baixo do pente 2 e já estamos na zero e não criou nenhuma marcação. Se você está gostando dessa técnica, já deixa o like aí, fala aí nos comentários o que você está achando também desse conteúdo, que isso vai nos ajudar bastante. E aproveitando, já me segue lá no Instagram que está aparecendo aí abaixo para você, que eu também posto muito conteúdo lá. Reparem que a marcação que a gente fez com a máquina de acabamento, aos poucos já está dando uma suavizada. E depois que a gente passar a zero intermediária, a gente vai agora com a zero baixa, fazendo a mesma coisa, utilizando só a lateral ali da máquina, as 4 dentes da máquina, esticando bem a pele do cliente e subindo até próximo da zero intermediária. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Com a zero baixa, a marca da máquina de acabamento ainda não está saindo por completo. Por quê? Porque quando a gente passou ela ao contrário, e quando a gente passa a máquina de acabamento ao contrário, ela tira um pouco mais do que quando a gente passa ela normal. Então, para remover de vez essa marcação, a gente vai ter que passar a máquina de acabamento normal. Reparem que ficou uma leve marcação ainda da máquina de acabamento. E como eu já falei, é sempre bom a gente ter as máquinas bem reguladas para facilitar quando a gente for remover as marcações. Reparem, tá bem suave e não saiu por completo porque a gente passou a máquina de acabamento ao contrário. Para remover, a gente vai com ela normal, somente em cima da marcação, utilizando somente a lateral também da máquina, com muito cuidado para não criar outra marcação e ficar ruim de remover depois. Eu só estou usando um lado da máquina, não estou utilizando o outro, e só estou passando a máquina de acabamento bem em cima da marcação, fazendo um movimento em C. Por isso que é bom a gente ter as máquinas bem reguladas, pessoal. Tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento. Isso vai facilitar muito para a gente remover as marcações. Às vezes você pode estar com dificuldade de remover a marcação e o problema pode ser a regulagem da máquina. A máquina não está bem regulada, tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento. Então sempre observe se as suas máquinas estão bem reguladas. Reparem que a marcação da máquina de acabamento já está assumindo por completo. Depois que a gente remover essa marcação, a gente vai passar a própria máquina de acabamento na parte de baixo ali para preparar aquele cabelo para passar a navalha. É bom deixar essa marcação o mais alinhado possível, porque assim vai facilitar bastante quando a gente for passar a navalha. Depois passei o pente meio baixo ali naquele cabelo onde a gente vai passar a navalha, somente para tirar um pouco daquele cabelo ali para a gente passar a navalha. Depois passei um creme para passar a navalha. É sempre bom a gente utilizar o auxílio de um papel toalha ou de algum guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha. Depois a gente vai passando a navalha bem suave. E reparem que não está ficando marcações. A gente trabalhou de cima para baixo do pente 2 até a navalha sem criar nenhuma marcação. A única marcação que teve foi a da máquina de acabamento. Aproveitando aqui, pessoal, uma dica também muito boa para você conseguir fazer um corte mais rápido é você deixar sempre os materiais bem organizados, tudo no mesmo local, porque assim quando você for utilizar você já vai saber onde que está cada material, e isso ajuda bastante a gente conseguir fazer um corte mais rápido. Então sempre deixe os materiais bem organizados, os pentes sempre no mesmo local, a tesoura sempre no mesmo local, porque isso vai ajudar bastante. E outra dica também para você ser mais rápido no corte
é você trabalhar somente com uma técnica, no máximo duas, mas que você tenha uma como principal e pratique bastante ela, porque assim você vai dominando essa técnica e conseguindo fazer um corte mais rápido. Reparem que eu tô passando a navalha, ó, e não tá ficando nenhuma marcação. É sempre bom também a gente passar a navalha bem leve no cliente. E depois que passei a navalha, eu passei a tesoura de desbaste ali entre o topo e a aresta, somente para dar mais uma sombreada ali na conexão da lateral com o topo. E tá aí o resultado, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like aí para nos ajudar e até o próximo vídeo. Valeu!